O que realmente aconteceu com Jonas dentro do peixe é um segredo que poucos conhecem e vai desafiar tudo o que você já aprendeu sobre essa história. A saga de Jonas é, sem dúvida, uma das mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Um homem engolido por um peixe gigante que sobrevive milagrosamente por 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho. Mas será que tudo o que sabemos sobre Jonas é a verdade completa? Por que essa história parece tão absurda e ao mesmo tempo tão cheia de lições e mistérios? Hoje vamos mergulhar fundo nos detalhes que quase ninguém conta, explorando não apenas a narrativa bíblica, mas também relatos históricos, interpretações pouco conhecidas e teorias que desafiam a nossa compreensão. Prepare-se para descobrir um lado de Jonas que vai muito além do que você aprendeu na escola ou na igreja. Para entender a história, precisamos primeiro entender o homem. Jonas viveu em um período de grandes tensões políticas e sociais entre Israel e as nações vizinhas. Sua missão, dada por Deus, não era apenas pregar arrependimento, mas também intervir em uma situação geopolítica complexa. O povo de Nínive, a capital do Império Assírio, era famoso por sua violência e decadência. Eram inimigos de Israel. E esse é o alvo da mensagem de Jonas. É aqui que surge a primeira grande questão. Por que um homem escolhido por Deus para uma missão tão importante hesitaria tanto a ponto de fugir? A relutância de Jonas não era apenas medo ou teimosia. Era um ato de resistência política. Ele não queria que os inimigos de seu povo fossem perdoados. Segundo a narrativa, quando Deus instrui Jonas a ir para Nínive, ele toma a decisão drástica de fugir na direção oposta, para Tarsis. Essa fuga nos leva diretamente ao episódio da tempestade no mar. Os marinheiros que o transportavam, homens experientes do mar, não faziam ideia de que estavam carregando um profeta fugitivo. Relatos descrevem o mar se tornando revolto, com ondas imensas e ventos furiosos, como se a própria natureza estivesse conspirando para impedir a fuga de Jonas. Cada detalhe daquela cena, o pânico dos marinheiros, o sorteio que aponta para Jonas e a sua confissão final, cria uma tensão dramática que poucas análises exploram a fundo. Ele assume a culpa e pede para ser jogado ao mar, um sacrifício para salvar os outros. E agora chegamos ao ponto central: o grande peixe. O texto bíblico é vago, mencionando apenas que um grande peixe o engoliu. Mas como isso seria possível? Algumas tradições judaicas e cristãs sugerem que poderia ser um tipo de cetáceo gigante, talvez uma baleia, com um sistema biológico capaz de abrigar um homem por dias. Cientificamente, claro, as chances de sobrevivência em um ambiente assim são praticamente nulas devido à falta de oxigênio e aos ácidos digestivos. Mas é aqui que a interpretação simbólica ganha força. O ventre do peixe não seria apenas um lugar físico, mas um espaço de reflexão, isolamento e transformação profunda. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas enfrentou não apenas o perigo de morte iminente, mas um confronto espiritual avassalador. E é nesse período de escuridão total que surgem as primeiras pistas do que realmente pode ter acontecido. Relatos de sonhos vívidos, visões e uma experiência de quase morte que alterou para sempre sua percepção do mundo. Dentro do peixe, Jonas provavelmente entrou em um estado de introspecção extrema, um tipo de isolamento sensorial forçado. Historiadores e teólogos especulam que ele teve visões proféticas, momentos de arrependimento genuíno e experiências místicas intensas. Alguns estudiosos sugerem que o que ele viveu foi um trauma psicológico tão profundo que sua mente o traduziu como uma experiência sobrenatural. Cada detalhe do texto de sua oração, que é um salmo de lamentação e gratidão, desde as expressões de medo até a submissão final a Deus, sugere que Jonas não estava apenas tentando sobreviver fisicamente. Ele estava passando por uma completa morte do seu ego e uma transformação espiritual. Ele estava no Sheol, o mundo dos mortos, e clamava por salvação. O período de 3 dias e 3 noites também não é uma coincidência. O número 3 tem um peso simbólico gigantesco na tradição bíblica e em muitas outras culturas antigas. Ele representa completude, julgamento e principalmente renovação. Para Jonas, esse período dentro do peixe simboliza um processo de purificação e renascimento espiritual. É uma morte simbólica que precede a ressurreição para a missão que ele ainda precisava cumprir. As comparações com outros relatos bíblicos, como a própria ressurreição de Cristo após 3 dias, reforçam a ideia de que a história de Jonas não é para ser lida apenas de forma literal, mas está cheia de códigos e significados ocultos sobre redenção. Após os 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Este ato, descrito de forma tão crua, é carregado de simbolismo. É o retorno à vida, a segunda chance para cumprir seu destino.
A transformação que Jonas sofreu durante seu isolamento foi tão profunda que, desta vez, ele obedeceu. E o resultado foi surpreendente. A cidade de Nínive, da realeza ao cidadão comum, reage à sua curta mensagem com um arrependimento massivo e imediato, mostrando o poder da palavra que ele carregava. A narrativa enfatiza a obediência e o poder divino, mas também levanta questões fascinantes sobre a psicologia humana e o efeito que experiências extremas podem ter sobre a mente e o espírito. Ao longo dos séculos, diversas teorias surgiram para tentar explicar o que realmente aconteceu, indo muito além da interpretação literal. Alguns estudiosos acreditam que a história do peixe gigante pode ser uma metáfora para um rito de passagem xamânico ou uma experiência visionária induzida por algum estado alterado de consciência. Outros sugerem que Jonas pode ter sido resgatado por um navio com uma figura de peixe na proa, ou que a história é uma alegoria para o exílio e retorno de Israel. Há também teorias que exploram a possibilidade de registros históricos perdidos que poderiam lançar mais luz sobre os detalhes omitidos do texto. Cada uma dessas possibilidades mantém o mistério vivo e nos desafia a questionar o que realmente aconteceu naquelas profundezas. E aqui chegamos ao ponto mais intrigante. O que Jonas realmente viu ou experimentou dentro daquele peixe? A Bíblia não detalha suas revelações, mas sua oração nos dá pistas. Ele fala de descer às raízes das montanhas, de ser envolto por algas, de estar nas profundezas do abismo. Fragmentos que sugerem experiências espirituais intensas, talvez visões proféticas e uma compreensão profunda do destino dos impérios e da humanidade. É como se aquele período de isolamento total o tivesse transformado em um canal para um conhecimento que poucos poderiam compreender. A experiência não terminou com sua sobrevivência física. Ela redefiniu completamente a relação entre Jonas, Deus e o mundo ao seu redor. Jonas saiu do peixe não apenas vivo, mas transformado, carregando uma mensagem tão poderosa que mudou o destino de uma nação inteira. Mas a história não termina aí. Curiosamente, Jonas fica irritado com o perdão de Deus a Nínive, mostrando que sua transformação ainda não estava completa. Mas o que essa história complexa nos ensina hoje? Será que existem verdades profundas escondidas nesses relatos antigos, revelações que foram esquecidas ou mal interpretadas com o tempo? A história de Jonas é sobre muito mais do que um homem e um peixe. É sobre fuga, redenção, preconceito e a infinita capacidade de transformação. E você? O que acha que realmente aconteceu durante aqueles 3 dias no ventre do peixe? Foi um milagre literal, uma experiência psicológica profunda ou uma alegoria cheia de significados ocultos? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este mistério com outras pessoas que também buscam respostas além do que a história oficial nos conta. Se você gostou dessa imersão profunda, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!